Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, para saber a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhe ensinar a guerra, pelo menos os que antes não sabiam delas. 5 príncipes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal, Hermon, até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvido aos mandamentos do Senhor que ele tinha ordenado a seus pais, pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas filhas aos filhos deles e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão de Cusã, Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã, Risataim, 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão Acusa, Risataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Então a terra sossegou 40 anos, até que Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E reuniu consigo os filhos de Amon e os Amalequitas. Então feriu a Israel e tomaram a cidade das palmeiras. Os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe levantou um libertador, a Eude, filho de Gera, filho de Germine, homem canhoto, e os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez para si uma espada de 2 fios, do comprimento de um covado, e cingiu-a por baixo das suas vestes, junto à sua coxa direita. Levantou aquele presente, a Eglon levou, rei dos Moabitas. E era Eglon homem muito gordo. Sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que o trouxe. Porém, ele mesmo voltou das imagens de escultura que estavam ao pé de Gigal, e disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual disse: Cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou num cenáculo fresco que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: Tenho para te dizer uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda, tirou a espada de sobre a sua coxa direita e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou até o cabo após a lâmina, e a gordura cobriu a lâmina, porque não tirou a espada do ventre e lhe saiu o excremento. Então Eude saiu ao pátio, fechou as portas da sala e as trancou. Saindo ele, vieram os servos do rei e viram
que as portas do cenáculo estavam fechadas e disseram: sem dúvida está aliviando o ventre na recâmara do cenáculo fresco, e esperando até se alarmarem, eis que ele não abria as portas do cenáculo. Então tomaram a chave, abriram e eis ali seu senhor, estendido morto em terra. E Eude escapou enquanto eles se demoravam, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para sair. Sucedeu que, chegando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas. E ele ia adiante deles. E disse-lhe: segui-me, porque o Senhor entregou vossos inimigos, os moabitas, nas vossas mãos. Desceram atrás dele e tomaram os vales do Jordão contra Moabe, e a ninguém deixaram passar. Naquele tempo, feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos os homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E entregou o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai, atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens, dos filhos de Naphtali, dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a hora da jornada que empreendereis, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e saiu com 10.000 homens após ele. E Débora saiu com ele. E Eber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até ao carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele,
desde Arosete dos gentios até ao ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Císara na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabo e 10.000 homens com ele. E o Senhor derrotou a Císara, a todos os seus carros e a todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque. E Císara desceu do carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete dos gentios, e todo o exército de Císara caiu ao fio da espada até não ficar um só. Porém Císara fugiu a pé à tenda de Jael, mulher de Heber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber, queneu. E Jael saiu ao encontro de Císara e disse-lhe: entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dai-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber e o cobriu. E ele disse-lhe: põe-te à porta da tenda. Se alguém vier e te perguntar: há aqui alguém? Responderás então: não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda, lançou mão de um martelo e, chegando-se mansamente a ele, lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, num profundo sono e já muito cansado, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Císara, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem e te mostrarei o homem que buscas. E foi a ela, e viu que Císara jazia morto, com a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, derrotou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel a pesar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminou a Jabim, rei de Canaã.